Olá, sou Felipe Hiroshima Shiba, da Escola Politécnica. Farei a apresentação sobre a construção de um osciloscópio de baixo custo para atividades desta classe nas disciplinas de circuitos elétricos. Fiz esse trabalho com a orientação da professora Elizabeth e os professores Henrique e Maurício. Os osciloscópios são instrumentos elétricos que permitem a visualização e análise de sinais de tensão no domínio de tempo. O uso desse instrumento é aprendido nos ensinos básicos do curso de engenharia, porém em disciplinas mais específicas também são bastante usados. Portanto, a aquisição pessoal deles é desejável para ampliar e auxiliar nos estudos. Porém, um osciloscópio desses no mercado tem um custo bem elevado, dificultando a aquisição pelos alunos. Portanto, o objetivo deste projeto é fazer um osciloscópio pessoal de baixo custo, destinados aos alunos de engenharia elétrica, para ajudar nos seus estudos. Temos aqui as especificações desejadas para o osciloscópio que desenvolvemos. A principal especificação é que ele tenha baixo custo, que tenha um circuito de condicionamento simples para facilitar o entendimento dos alunos que recém começaram a engenharia, e o uso do computador para ver os sinais e mexer em alguns controles do osciloscópio, assim como ver um ou dois sinais ao mesmo tempo. E, por fim, esse osciloscópio deve analisar sinais AC e DC. Desenvolvemos osciloscópios de dois tipos. Uma é usando o Arduino e outra é usando uma placa de som do computador. Usamos como software de gerenciamento o LabVIEW e o Visualizer, porém usamos mais o LabVIEW para seu desenvolvimento principal. Aqui temos as vantagens e desvantagens de usando a placa de som ou usando o Arduino. Em suma, vemos que o Arduino tem uma vantagem, só que no nosso caso, iremos desenvolver os dois casos e, por fim, selecionar uma que atende mais à finalidade do nosso projeto. Aqui podemos ver um esquema do osciloscópio usando a placa de som. Temos aqui na esquerda o notebook, que vai ser ligado por um cabo P3 a um adaptador P3 para 2P2. O notebook tem o alto-falante e a microfone no mesmo pino, por isso precisa desse adaptador para separar em dois. O microfone vai ter um circuito de condicionamento que a gente dotamos como nome ponta de prova do osciloscópio. Esse sinal eu posso pegar a partir desse ponta de prova, o sinal do circuito para realizar as medições, e também aproveitando o alto-falante para usar como gerador de sinais. Aqui temos o circuito de condicionamento à ponta de prova. Basicamente ele é composto por elemento de atenuação para diminuir a tensão de entrada e um desacoplamento DC para realizar o isolamento do circuito com o notebook. Senão poderá ocorrer alguma queima ou no circuito que está testando ou no próprio computador. Aqui temos o esquema do osciloscópio usando o Arduino. Temos então na saída do notebook a saída do som do alto-falante para realizar a alimentação ou na entrada do circuito que está estudando. Aí a ponta de prova desse circuito de condicionamento, que no nosso caso chamaremos de shield, irá medir os sinais do circuito que está estudando, e essa shield ficará no topo desse Arduino. Então esse circuito de condicionamento, ou chamado ponta de prova shield, nesse caso eu vou ter dois canais, porque no Arduino tem essa liberdade de usar dois canais. Nesse elemento usamos um circuito isolador para isolar o circuito com o Arduino, e o circuito offset, o circuito atenuador, e uma seleção do configuração AC ou DC. Como resultado, obtemos esse painel frontal. O painel frontal é onde visualizamos o sinal e aplicamos os controles no próprio LabVIEW. Aqui na tela podemos enxergar os sinais. Aqui no canto superior direito temos o bloco de controles, no qual a gente pode diminuir as divisões de tensão, a varredura em milissegundos. Podemos fazer a calibração, trigger, essas utilidades que vemos no osciloscópio real, mas alguns outros recursos adicionais como gerador de funções, que podemos usar a saída do alto-falante para gerar o sinal, e também outros como FFT, e podemos enxergar os sinais em função da frequência. Aqui temos o circuito na placa de som, mas montada agora numa placa padrão, com já nessa figura da esquerda com isolamento de ruídos. Nesse painel frontal observamos o osciloscópio usando o Arduino. Tem uma característica similar, porém adicionamos mais outros recursos. Aqui temos a shield montada já, com os componentes sobre o Arduino. Como uma característica importante do osciloscópio, observamos aqui nessa tela a faixa de frequência de operação, no lado esquerdo da placa de som e no lado direito do Arduino. Observamos que no lado do Arduino a gente pode medir sinais de tensão contínua, porém a frequência vai até uns 10 kHz, mas da placa de som vai até 21 kHz. Então, aqui temos nessa tabela as especificações resumidas de cada um. Como conclusão, obtemos que, tanto usando a placa de som quanto usando o Arduino, conseguimos implementar o osciloscópio com certa característica que dá para usar. Selecionamos o osciloscópio usando o Arduino como uma opção para distribuir aos alunos, porque o Arduino apresenta uma maior versatilidade. No osciloscópio implementado, observamos funções que são usuais no osciloscópio real, porém também colocamos uma funcionalidade adicional como a resposta em frequência.
que é uma figura de mérito bastante usado nas análises. Em suma, com a opção usando o Arduino, obtemos um baixo custo ao redor de 100. Faço agradecimento ao professor Elizabeth, Dr. Henrique e o mestre Maurício pelas suas orientações e também agradeço ao PUB pelo apoio da bolsa de estudos.